Bom, na verdade, a ideia do Hidro em Sampa, ela surgiu por uma necessidade, porque eu achava impossível São Paulo, a maior cidade que a gente tem na América Latina, não ter um evento aqui de fitness aquático. Os eventos todos aconteciam em outras cidades, em outros estados, eventos muito conhecidos, tradicionais, mas a gente em São Paulo não tinha nada. Isso me incomodava demais. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer um convite para um profissional italiano, eu falei, não, é a hora da gente trazer o fitness aquático para o Brasil e a porta de entrada tem que ser São Paulo. Afinal de contas, né, acho que a gente merece. Eu acho que os profissionais de São Paulo mereciam isso, mas a gente não fechou isso para São Paulo. O evento chama Hidro em Sampa porque acontece aqui, é sediado em São Paulo, porém, o que nós queremos é que o Brasil todo venha para São Paulo para participar desse evento. E a ideia é inovação, é fugir um pouco do que acontece de tradicional. A gente queria realmente provocar nas pessoas a sensação de, ai meu Deus, é um caminho novo. E a nossa ideia é realmente essa, trazer inovação, trazer sempre profissionais que são os tops no mercado internacional, profissionais que têm muita coisa para nos ensinar e muita coisa principalmente para tirar o profissional brasileiro da zona de conforto. Acho que os nossos profissionais, eles estão muito viciados num formato de aula que no mundo todo não se usa mais. Porque a hidroginástica, ela no mundo todo não é mais aquela aula com aquatubo para pessoas mais velhas, pessoas que têm problema, pessoas que têm restrição mecânica, então vamos fazer uma coisa um pouco mais tranquila. Não! No mundo inteiro hoje o fitness aquático, ele é visto como uma ferramenta para melhorar o condicionamento físico das pessoas de todas as faixas etárias. O que eu costumo dizer o idoso, ele sempre foi, sempre será muito, muito bem-vindo nas nossas aulas. Porque o meio aquático é super importante para que ele trabalhe de forma segura. Mas ele não é, o fitness aquático não é só para o idoso. Ele pode e deve ser praticado por todo mundo. Ele tem que ser encarado como uma ferramenta que modifica, que melhora o condicionamento físico das pessoas. Então, no mundo inteiro, é assim que se trabalha hoje. Fitness aquático é treino, é treinamento. Então, nós aqui no Brasil precisamos mudar um pouco essa cara da hidroginástica. A gente tem que inovar. A gente tem que enriquecer a nossa hidroginástica, por isso que hoje a gente já usa o termo fitness aquático. E a ideia de fazer o Hidro em Sampa é exatamente ser a porta de entrada dessas novidades, não só das novas aulas, não só dos novos protocolos, mas também dos novos equipamentos. Foi por isso que a gente resolveu fazer o Hidro em Sampa, essa é a ideia. Bom, quando nós fizemos o primeiro Hidro em Sampa, que foi em 2017, ele aconteceu só no formato de workshop. Tivemos, é claro, que é muito importante a parte teórica, com a fundamentação teórica, que isso é muito importante para os nossos professores, e depois toda aquela parte prática, com o Gabriele Tufano, foi um arraso, né? Foi sensacional. Mas em 2018, a gente já quis inovar mais ainda. A gente queria enriquecer mais ainda. E o que nós fizemos, então? Trouxemos a primeira certificação europeia em fitness aquático para o Brasil. Eu acabei me tornando a primeira Master Trainer da EAA no Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje a professora Vera pode capacitar os profissionais brasileiros na metodologia europeia. Isso é muito legal. Mas quando nós fizemos a primeira, aí a gente quis dar um glamour. O que nós fizemos? Trouxemos a professora Débora Benetti, que é Master Trainer da EAA,
e fizemos a certificação, a primeira certificação, juntas, a Débora e eu. A European Aquatic Association é uma associação internacional conhecida no mundo todo, existe há mais de 20 anos e ela forma e capacita profissionais em fitness aquático. Então veja o quanto isso é importante para o Brasil. O que a gente está fazendo? A gente está trazendo para o Brasil uma certificação internacional da Europa, basicamente italiana, mas que forma professores, profissionais, capacita profissionais do mundo, no mundo inteiro. E assim, uma associação que tem esse perfil de inovar não só nos protocolos de aulas, mas principalmente nos equipamentos. Quando a gente fala de fitness aquático, a gente está falando de utilizar na água hoje equipamentos que antigamente eram usados só no solo e que agora foram adaptados para a água. Então, é um filão novo no mercado. Então, imagina, para os nossos profissionais terem essa certificação, para as academias terem esse selo, profissionais capacitados pela metodologia europeia, isso é um upgrade para a academia muito grande. É valor agregado, sem dúvida nenhuma. A sua academia ter uma equipe que foi certificada pela EAA é colocar esses profissionais brasileiros nivelados aos profissionais da Europa e do mundo todo, entendeu? Então, essa certificação ela tem uma importância muito grande para o currículo do profissional brasileiro e, principalmente, para as academias, que devem incentivar os seus professores a se capacitarem nessa metodologia. Na verdade, o mercado da hidroginástica no Brasil, ele passa por uma certa dificuldade agora. Porque o que aconteceu? Nesses últimos 15, 20 anos, nós não tivemos muita inovação, a gente não teve muito desafio para os nossos profissionais. Uma curiosidade, só para vocês terem ideia, o mundo inteiro dá aula de fitness aquático coreografada. O Brasil é o único país que trabalha pouquíssimo aulas coreografadas. E isso é inadmissível. Por quê? Porque o profissional brasileiro é um profissional que nasce com o ritmo no sangue. Como é que nós, que somos o país do samba, da música, do axé, do funk, enfim, do maior carnaval do mundo, como é que os nossos professores não conseguem dar uma aula coreografada? A gente não pode deixar isso acontecer, porque nós temos público para isso. Mas a gente precisa capacitar os professores. A culpa não é dos profissionais. A culpa é dessa ausência de capacitação específica. Porque todo mundo que é ensinado, aprende. Então é o que eu sempre digo, uma aula coreografada, ela não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente pensa. Mas por que os profissionais brasileiros não trabalham com aula coreografada? Porque eles não aprenderam. Então, esse é o momento de nós darmos um salto, de nós tirarmos a hidroginástica daquele segundo plano dentro da academia, entendeu? A gente acabou ficando em segundo plano, né? As inovações vieram com outras atividades de solo, tá aí o treinamento funcional, que não me deixa mentir, o pilates, enfim, se eu for ficar falando aqui, eu vou citar várias outras possibilidades. E a hidroginástica? O que a hidroginástica evoluiu no Brasil nesses últimos 20 anos? A gente ficou para trás e a gente não pode deixar isso acontecer, porque a gente tem público, porque a atividade é uma atividade que realmente melhora as condições de saúde e ela não precisa ficar no nicho da maturidade. Volto a dizer, a maturidade é um nicho esplêndido. Eu mesma dou aula para a maturidade, das 7 da manhã às 7 da noite, é sensacional. Mas os meus alunos da maturidade, eles treinam. Quando eu termino a aula, eu falo para eles, valeu pelo treino, pessoal. Porque eles treinam, eles saem de casa para treinar.
Eles não vão simplesmente para a piscina, como eu costumo brincar, para chacoalhar o esqueleto e trocar receita de bolo. Não, eles vão para treinar. E eu ofereço para eles essa possibilidade de treinar, de melhorar a sua condição física. Então, esse é um momento. O que nós fizemos, então, em 2019? Na nossa terceira edição do Hidro em Sampa e na nossa segunda, né, edição do EAA. Nós estamos trazendo nada mais, nada menos do que 3 profissionais internacionais. O professor Andrea Gilardoni, que vem da Itália, dividiu a certificação comigo e a gente trouxe também, estamos trazendo também, Fernando Vilaverde, que é um dos maiores nomes do fitness aquático da América do Sul. O Fernando é da Argentina, um dos maiores nomes na Argentina de fitness aquático, e uma grande parceira dele, que é a Maria Marta. A Maria Marta e o Fernando vêm da Argentina para mostrar como é que eles trabalham na Argentina. E o Andrea vai estar com a gente no EA e também no Hidro em Sampa. Mas só isso não estava deixando a gente feliz. Então, para deixar realmente a coisa mais interessante, nós convidamos o professor doutor Júlio Serrão para palestrar e falar sobre a biomecânica adaptada aos exercícios aquáticos. E o nosso querido amigo Jorge Gonçalves, que vem falar um pouco sobre corporativismo, dá umas dicas para nós profissionais de hidroginástica, de fitness aquático, de como tem que ser o nosso comportamento em equipe, em grupo, na academia, no atendimento, que isso também é muito importante. Não adianta você ser extremamente técnico, mas você não saber receber um aluno, você não saber se relacionar com seus colegas, você não entender a questão das lideranças dentro da academia, não é verdade? Trabalhar em equipe. Então, para fechar com chave de ouro, esses 2 convidados fantásticos, o Júlio e o Jorge Gonçalves. Quer dizer, o programa, ele está incrível. A metodologia da EAA, ela é muito interessante, porque, é claro, ela dá todo o embasamento para o profissional poder trabalhar com grupos iniciantes, com os exercícios básicos, aprendendo a utilizar a música de forma correta, ensinar o profissional como ele trabalha na frase musical, que isso é muito importante, como ele, fora, no deck, demonstra um movimento na velocidade que o aluno tem que fazer, no tempo de água. Então, a metodologia, ela ensina todas essas bases, dá toda uma base também de biomecânica, de fisiologia do exercício aquático, que isso é muito importante, e vai abrindo um grande leque para várias possibilidades de treinamento na água. Não só com as aulas coreografadas, mas principalmente com as aulas que utilizam equipamentos. Porque hoje o que chama muito a atenção no mercado são os equipamentos que foram adaptados para a água. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, o Jump, o Step, e a gente tem muito equipamento de resistência e de flutuabilidade para trabalhar, para melhorar a parte neuromuscular. Hoje no Brasil, a Flote fez uma parceria importantíssima com a Aquatix. A Aquatix é uma das maiores empresas europeias, um dos maiores fabricantes de equipamentos de fitness aquático. Eles fabricam as esteiras, as bicicletas, os polidenses, além de outros exercícios, estações inteiras que vão para dentro da água, que hoje é uma tendência do mercado também internacional, as estações que caíram dentro da água para os alunos poderem trabalhar utilizando essas estações. Enfim, todos esses equipamentos chamam muito a atenção. E a EAA, ela ensina o profissional, ela capacita o profissional a trabalhar com cada grupo de equipamentos. Então, existe uma capacitação para o polidense, uma capacitação para a hidrobike, uma capacitação para a esteira aquática. Tudo isso está dentro, está englobado na metodologia da EAA. Então, pensa, é a gente abrindo no Brasil
né? Esse mercado de levar para dentro d'água esses equipamentos e transformar as nossas aulas cada vez mais em treinos, não somente em aulas, em treinos. A questão da formação acadêmica e a especialização do profissional brasileiro nessas metodologias, sem dúvida nenhuma, elas vão tirar a hidroginástica desse lugar, dessa situação de desconforto que a gente vive hoje, que está meio que deixadinho de lado. Eu acho que a gente tem condição de resgatar aquela hidroginástica da década de 90, aquela hidroginástica que veio, que foi um furor, que colocou todo mundo dentro d'água se movimentando. Então, se os profissionais brasileiros retomarem isso, se eles se capacitarem, eu tenho certeza que a gente consegue mudar essa visão da hidroginástica no Brasil e mostrar para todo mundo que a hidroginástica é sim uma ferramenta importante para modificar, melhorar o condicionamento físico de todos. Hoje a gente tem carência de profissionais, bons profissionais de hidro, sim. A gente tem uma carência muito grande. A gente precisa formar mais especificamente esses profissionais. Nós, no Brasil, nós somos extremamente versáteis. Quando nos ensinam, a gente aprende. Agora, a gente precisa ensinar os profissionais. Então, sem dúvida nenhuma, se nós tivermos esses cursos de formação, esses cursos com essas metodologias, né, internacionais, o profissional ele vai conseguir resgatar aquela hidroginástica da década de 90, onde todo mundo queria ir para a piscina para fazer aula de hidro. A gente sabe que o mercado de fitness aquático, de hidroginástica hoje no Brasil, ele está deixando a desejar. Mas aí é aquele círculo vicioso. Porque o que acontece? Nós temos muitos profissionais dando aula de hidroginástica que não têm formação. Eles fazem o melhor que eles podem. Eles vão para a borda da piscina e vão tentar fazer o melhor que eles podem. Mas vai ficar faltando conhecimento técnico. Vai chegar uma hora que a aula dele começa a ficar repetitiva. E aí a gente sabe que o cliente hoje, ele é muito exigente. Com a internet, todo mundo sabe o que está sendo aplicado nas piscinas do mundo inteiro. O nosso aluno, nosso cliente sabe disso, porque ele vê na internet. E se aquele professor que não tem essa capacitação, não dá isso para ele, ele acaba indo embora. Ele fica desestimulado. E aí, o número de alunos diminui. E quando esse profissional resolve fazer um curso, se capacitar, não, eu vou lá, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou melhorar a minha aula. Aí ele volta e fala para o coordenador, para o gerente, para o dono da academia, olha, a gente precisava investir, a gente precisava comprar novos equipamentos, novos materiais, olha, o nosso equipamento de som, a gente precisa de um som melhor, enfim. Aí o proprietário, o gerente, o coordenador, óbvio, ele fala, pera um pouco, vamos pegar essa planilha? Olha quantos alunos você tem. Você está me pedindo para investir numa aula que tem poucos alunos, que mal se paga. E daí a gente cai no círculo vicioso. Não tem aluno, porque o professor não dá uma boa aula, porque ele não é capacitado. E quando ele se capacita e ele quer tentar melhorar, o dono da academia, o coordenador, o gerente, ele tem que seguir, óbvio, o plano dele de trabalho. E aí ele fala, não posso investir numa área que não me dá retorno. Então isso fica girando ali e a gente não consegue sair do lugar. Então é o momento dos donos das academias, dos gerentes, dos coordenadores, prestarem um pouco de atenção nisso. Se a gente quer renovar, se a gente quer aumentar o número de alunos na nossa piscina, a gente precisa inovar, não só capacitando o professor, mas inovando também nos tipos de aula, nos equipamentos. Tem que investir nisso. Se a gente não investir nisso, na nossa piscina, a gente não vai conseguir lotar as nossas aulas. E nós sabemos, os mais antigos sabem que isso é possível. A gente consegue. Se a gente tem um profissional capacitado e se a gente tem uma piscina preparada, bem equipada. Então, eu acho que é o momento, 2019, é o momento da gente quebrar realmente
esse paradigma. Vamos investir na vamos investir no fitness aquático brasileiro.